Você já se perguntou por que algumas pessoas entram na sua vida como se fossem salvadoras, mas aos poucos te devoram por dentro, sorrindo enquanto apagam a sua luz? Já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia nomear, nem provar, nem escapar? Carl Jung nos ensinou que o mal mais perigoso não é aquele que grita, mas o que se mascara de amor, empatia e redenção. E se eu te dissesse que o narcisista é uma sombra viva, não apenas um distúrbio, mas um espelho escuro que expõe o que você ainda não entendeu sobre si mesmo? O que aconteceria se, ao enfrentá-lo, você também estivesse enfrentando os labirintos mais profundos da sua alma? Não é só sobre ele. Nunca foi. O narcisista é apenas o gatilho. O que verdadeiramente te prende é o feitiço invisível que ele lança, o de fazer você duvidar do seu valor, da sua sanidade, da sua fé. E o mais cruel, ele usa a sua luz contra você. Ele manipula a sua compaixão como uma arma e transforma o perdão em uma coleira. Você acha que está sendo forte por aguentar, mas e se for justamente essa resistência silenciosa que o alimenta? E se sua dor for o alimento da sombra, não só dele, mas da sua própria? Afinal, quem te ensinou que amar é se anular? Quem te convenceu de que perdoar é esquecer o que te destrói aos poucos? Jesus nunca pediu que você se deixasse crucificar por um ego alheio. Jung jamais diria que curar-se é ignorar a sombra. Pelo contrário, para vencer o narcisista, você não precisa gritar, precisa enxergar. E enxergar dói, porque ver a verdade é matar a ilusão. E a ilusão, meu amigo, é o que mantém a prisão trancada por dentro. Você está pronto para virar a chave? Mas atenção! Essa chave não é física, não é um conselho, não é uma técnica, é um símbolo. E esse símbolo está escondido no subsolo da sua história, entre traumas que você normalizou e silêncios que engoliu. O narcisista não é o inimigo, é o mensageiro do que você se recusa a confrontar. Por isso ele volta, por isso ele vence, por isso ele sorri enquanto você afunda. Mas e se hoje, agora, nesse exato instante, for o ponto de virada? A queda dele começa quando você se recusa a cair de novo. Quando você desmascara a mentira com o olhar de quem já não precisa mais provar nada. Quando você invoca, não a raiva, mas a consciência. Porque consciência é luz. E luz, meu irmão, cega a sombra. Só que há um detalhe, uma revelação enterrada que só poderá ser compreendida por quem permanecer até o fim. Algo que Carl Jung jamais escreveria, mas que sussurraria no ouvido de quem está realmente pronto para despertar. Está ouvindo? Então permaneça. O silêncio vai gritar. Existe algo inquietante no modo como o narcisista entra. Não é o que ele diz, é o que ele faz sentir. É como se, por um segundo, ele preenchesse um buraco que você nem sabia que existia. E depois, lentamente, começasse a cavar mais fundo. Mas você sorri, você aceita, você até agradece, porque ele toca um ponto em você que já estava doendo, mas que você aprendeu a esconder. Jung chamaria isso de o retorno do reprimido. Algo que você empurrou para os porões da consciência. Agora tem rosto, voz e cheiro. Você não atraiu o narcisista porque é fraco. Você o atraiu porque está pronto. Pronto para ver, para quebrar o ciclo, para arrancar o véu. Mas, antes disso, ele vai testar tudo o que ainda é ilusão dentro de você. Ele vai te oferecer exatamente o que você sonhou. E depois vai usar isso contra você. Isso não é acaso. Isso é espelho. E o espelho que ele representa não é um reflexo qualquer. É um mapa. Um convite brutal para mergulhar no inconsciente, onde seus pactos silenciosos foram firmados. Você já notou como ele conhece exatamente seus limites? Como ele dança na linha tênue entre a dor e o prazer, entre o afeto e o abandono? Isso não é amor. Isso é leitura emocional.
O narcisista lê a sua alma como quem decifra um diário antigo, cheio de traumas mal cicatrizados. Ele sabe onde apertar porque você ensinou. Não com palavras, com silêncios, com ausências, com aquela expressão vazia quando alguém te magoava e você dizia, tá tudo bem. Nunca esteve, mas você aprendeu a dizer que sim. Carl Jung acreditava que o inconsciente não esquece, ele repete. O que você não cura, você repete em rostos diferentes, em nomes novos, em histórias que parecem mudar, mas sempre terminam do mesmo jeito. O narcisista é a repetição com esteroides. Ele é o trauma em alta definição. Ele é o grito não ouvido do seu passado, encarnado em alguém que jura te amar. Mas amar, nesse contexto, não é entrega. É posse, é domínio, é roubo disfarçado de carinho. E o mais cruel é que você sabe. Lá no fundo, uma parte sua sempre soube. Mas saber não é o bastante quando se tem medo. E você tem medo de estar só, medo de ser esquecido, medo de que tudo isso seja culpa sua. Ele alimenta esse medo, ele o cultiva, e você, em silêncio, cede, justifica, perdoa, recomeça, até que um dia você não se reconhece mais. E é aí que o verdadeiro pesadelo começa, quando você percebe que o maior inimigo já está dentro. Mas escute com atenção. Isso não é o fim. Isso é o chamado. O narcisista é o sinal. O universo não te entregou esse encontro para te punir, mas para te despertar. Porque só quem desce até o fundo sabe o caminho de volta. E você está descendo. Você sente. Cada lágrima engolida, cada noite sem sono, cada vez que você finge que não doeu. Tudo isso é parte da travessia. A dor não é o castigo, é a senha. Jung dizia que só a consciência pode curar. Mas a consciência não chega com paz. Ela chega como um terremoto, como uma revelação que desmorona tudo o que você acreditava sobre si mesmo. E você vai resistir, vai negar, vai querer voltar para a ilusão. Mas já é tarde. Porque uma vez que a verdade encosta na sua pele, ela queima. E nada volta a ser como antes. Você pode tentar fugir, justificar, racionalizar, mas a verdade não precisa de provas. Ela pulsa e está pulsando agora. Por isso, esse vídeo não é entretenimento, é exorcismo. E você está no centro do ritual. Não contra ele, mas contra o que você se tornou por causa dele. Porque o maior roubo do narcisista não foi o amor, foi a sua identidade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você cansou de morrer em silêncio. Algo implora por retorno. E o retorno só começa quando você encara, sem desviar os olhos, aquilo que sempre evitou ver: a sombra. O narcisista é o nome que você deu à sua ferida. Mas a cura começa agora. Você não se prendeu ao narcisista por fraqueza, se prendeu por vínculo. E vínculos, quando nascem da dor, não se rompem com lógica. Há algo invisível entre vocês, como um fio que vibra cada vez que ele te fere, e você aceita. Você diz que está confusa, mas na verdade está encantada. Não com ele, mas com a promessa inconsciente de que, se suportar o suficiente, será finalmente amada como sempre sonhou. Essa é a ilusão que prende. A ideia de que resistir à violência emocional é o caminho para merecer carinho. Carl Jung descrevia o inconsciente como um reservatório vivo de símbolos, traumas e desejos esquecidos. Quando alguém te manipula com tanta precisão, não está apenas jogando, está ativando símbolos antigos dentro de você. O narcisista fala com a criança ferida que você enterrou. Ele é o eco de um pai ausente, de uma mãe exigente, de um olhar que nunca te viu. Por inteiro, ele se torna o cenário onde a sua carência vira teatro. E você, sem perceber, atua, você repete, você se entrega, porque no fundo quer reescrever a história, mas com o mesmo roteiro. É por isso que é tão difícil sair. Porque você
não está lutando contra alguém. Está lutando contra uma parte de si mesma que acredita que aquilo é amor. Uma parte que aprendeu que amor é aguentar, é se calar, é se moldar. O narcisista só existe porque essa parte ainda respira. E, enquanto você a proteger, ele terá passagem. Você pode bloquear, ignorar, denunciar, mas se não quebrar o laço interno, ele volta, nem que seja em outro corpo. Você já sentiu que, mesmo distante, ele ainda te controla? Isso não é misticismo, é psique. Jung chamava de participation mystique, quando dois inconscientes se fundem num só campo simbólico. Ele pensa e você sente. Ele deseja e você cede. Ele silencia e você grita. É como se ele tivesse acesso ao seu código-fonte emocional. Mas a verdade é que o código está em você. Ele só aprendeu a usá-lo antes de você mesma, e é aqui que a tensão aumenta. Porque saber disso não te liberta imediatamente. Saber disso te desmonta, porque você começa a ver que tudo o que viveu não foi amor, foi ritual. Um ritual de sacrifício da sua identidade para alimentar o ego de alguém que nunca te amou, só te usou como espelho. Mas, mesmo assim, há uma parte sua que ainda espera uma mensagem, um pedido de desculpas, um gesto de humanidade. E essa espera é o verdadeiro cárcere. Jung dizia que não há despertar sem dor. O processo de individuação, o nascimento do verdadeiro eu, exige que o falso eu morra. E o falso eu, nesse caso, é aquele que você construiu para ser aceita pelo narcisista. Aquele que cedia, sorria, perdoava e implorava. Aquele que aceitava migalhas como se fossem bênçãos. Esse eu precisa morrer, e a morte simbólica é sempre aterrorizante, mas também é o início. Você não vai vencê-lo com argumentos, você vai vencê-lo com ausência, mas não é uma ausência de contato, é uma ausência interna. Quando ele tentar te acessar e não encontrar mais aquela versão que o alimentava, ele começa a desmoronar, porque o narcisista precisa de plateia. Sem a sua emoção, ele é só um vazio ambulante. E é esse vazio que ele mais teme encarar. Por isso ele te provoca, por isso ele volta, por isso ele finge. Tudo para te trazer de volta ao palco. Mas você não é atriz, nunca foi. Você só não sabia que podia sair da cena. E quando sair, vai doer. Porque sair do ciclo também é sair de quem você foi. Mas vai chegar um momento em que a dor da repetição será maior do que o medo da mudança. E nesse momento, nesse exato momento, você vai sentir algo novo. Não ódio, não vingança, mas uma paz quase insuportável. Porque ela vem com um luto. O luto de uma parte sua que finalmente se libertou. E então, o vínculo se desfaz. Não com um grito, mas com um silêncio. Um silêncio tão profundo que ele vai tentar romper de todas as formas. Porque o silêncio, para o narcisista, é a ausência do poder. E é nesse exato ponto que a queda dele começa. Não quando você revida, mas quando você desaparece, de dentro para fora. E nesse vácuo, o seu verdadeiro eu começa a nascer. E a sombra já não encontra morada. O narcisista não entra na sua vida por acaso. Ele é atraído por algo que você ainda não integrou. A luz que você duvida ter. Ele percebe o brilho que você tenta esconder. A força que você enfraquece. Por hábito, o amor próprio que você sabota antes mesmo de florescer. E é exatamente por isso que ele se aproxima. Não para amar, mas para possuir, para sugar, para apagar. Ele não quer você, quer a energia que você não sabe que tem. E enquanto você hesita, ele se alimenta. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas o narcisista não irrita. Ele confunde, ele distorce, ele te prende em um jogo de espelhos onde, aos poucos,
você já não sabe mais quem está certo, quem está errado, o que é amor, o que é abuso. Esse colapso da percepção é intencional. Ele precisa que você duvide de si, porque quem duvida, obedece. Quem duvida, não reage. Quem duvida, se submete. E nesse jogo, cada vez que você tenta se explicar, você perde, porque ele nunca está ouvindo. Ele está colhendo dados. Ele grava suas dores, memoriza seus pontos fracos, simula empatia. Ele não sente culpa. Ele sente controle. Cada perdão seu é um mapa. Cada lágrima é um atalho. E você, sem saber, entrega as chaves da sua alma acreditando que está sendo amada. Mas ele não quer a sua alma. Ele quer o poder de moldá-la. Mas chega um ponto em que o espelho quebra, e o som desse estilhaço não é externo, é interno. É quando você se olha de verdade e não se reconhece mais. É quando você entende que o amor virou pena, que o desejo virou medo, que a intimidade virou vigilância. E então, pela primeira vez, você vê, não o narcisista, você, ferida, cansada, mas viva. E esse momento é perigoso, porque é nesse instante que ele sente o controle escorregar. E ele vai agir. Ele vai te oferecer tudo o que você sempre quis. Vai parecer arrependido. Vai mencionar Deus, prometer cura, implorar por mais uma chance. Mas observe, ele não fala da dor que causou. Fala da dor que sente por você não estar mais ali. Ele não se importa com você. Ele se importa com a ausência da sua energia. É fome, não amor. É desespero, não redenção. E você precisa ser fria, porque ele sabe exatamente onde tocar e vai tentar, com palavras, gestos, memórias, tudo, menos silêncio. Jung dizia que nós não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o colapso do espelho é isso, um mergulho no abismo de si mesma. Você vai ver o quanto permitiu, o quanto aceitou, o quanto se machucou tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Vai doer, vai arder, mas vai libertar. Porque nesse momento algo quebra não apenas entre vocês, mas dentro de você. O feitiço se rompe, o ciclo se desfaz. Você para de justificar, para de tentar entender, para de se culpar. E o que sobra? Silêncio, um vazio estranho. Mas não é a ausência dele, é presença sua. Pela primeira vez em muito tempo, você ocupa seu próprio espaço. E isso, para o narcisista, é intolerável. Ele vai atacar. Vai inverter a culpa, vai dizer que você enlouqueceu, que você mudou, que você nunca foi capaz de amar, e você vai querer provar o contrário. Mas não prove. Apenas parta. Ele não está caindo porque você o atacou. Ele está caindo porque perdeu o acesso. Ele grita porque o eco sumiu. Ele sangra porque a ferida que usava para te prender agora é dele. E você, que sempre foi o espelho onde ele buscava admiração, desaparece. E ele não vê mais nada, só a si mesmo. E o que ele vê é insuportável. É aqui que nasce a vingança sagrada. Não a que destrói, mas a que liberta. Não a que fere, mas a que cessa. Porque vencer o narcisista não é vê-lo sofrer, é não sentir mais nada. E quando isso acontecer, você vai entender. A guerra nunca foi com ele. A guerra foi com a imagem que você aceitou carregar por medo de ser esquecida. E agora você se lembra de quem sempre foi, de quem nunca deixou de ser. Há um silêncio que não vem da ausência de barulho, mas do fim da confusão. Quando o narcisista finalmente não encontra mais espaço dentro de você, algo mágico e ao mesmo tempo brutal começa a acontecer. Você começa a se escutar, mas essa escuta não é suave, é profunda, incômoda, porque sem a distração do abuso, sem o caos emocional mascarado de paixão, a única voz que resta é a sua. E essa voz estava presa há anos, sufocada por 1000 justificativas que agora começam a ruir.
Você a ouve chorando por dentro e finalmente entende. Aquela que você precisava salvar era você. Carl Jung dizia que o processo de individuação começa quando o ser humano se separa das máscaras. Máscaras que usamos para agradar, para sermos aceitos, para sobreviver. Com o narcisista, você usou todas. Foi a cuidadora, a pacificadora, a cúmplice, a salvadora. Mas nenhuma dessas versões era inteira. Todas foram fabricadas na tentativa de evitar a rejeição. E agora, sem ele, essas máscaras começam a cair, uma por uma. E o que sobra é desconfortável. É você sem disfarce. Esse reencontro com o eu verdadeiro não é romântico, é nu, é cru. Você vai se ver frágil, ressentida, exausta, culpada. E tudo isso precisa ser acolhido. Não curado de imediato, mas acolhido. Porque sua força não está em nunca ter caído, está em olhar para os pedaços e dizer, eu me reconstruo. E essa reconstrução começa na honestidade brutal de reconhecer tudo o que você permitiu por medo de ficar só. Esse é o momento mais sagrado da jornada, não porque é belo, mas porque é verdadeiro. O narcisista te ensinou onde você se traía, mostrou onde você vendia sua alma em troca de migalhas de validação. E agora, longe dele, você percebe que o abandono não é o fim, é o começo. Você aprende a se sustentar no vazio, aprende a ficar, a não fugir, a não correr de si. E nesse exercício de presença começa a nascer uma nova forma de amor. Um amor que não te exige esforço, que não te cobra perfeição, que não desaparece quando você erra. Esse amor é seu, mas o caminho até ele exige rupturas. Você vai perder pessoas, vai se afastar de padrões, vai chorar por versões de si que já não servem mais, e cada lágrima será uma liberação, porque no fundo você não quer vingança, você quer paz, você quer voltar a sorrir sem medo, a dormir sem sobressalto, a viver sem precisar se vigiar, e isso não vem de fora, isso não vem dele, isso vem de um lugar sagrado dentro de você que ele nunca conseguiu alcançar, embora tenha tentado. Jung chamava esse ponto de centro psíquico, o eu real, a centelha divina que permanece intacta mesmo após as maiores destruições emocionais. E agora, nesse reencontro, você começa a senti-la pulsar. É sutil no início, um sopro, um alívio breve, uma respiração mais profunda, mas é real. E com o tempo vai crescendo, vai preenchendo, vai cicatrizando o que você achou que nunca mais teria cura. E é aí que você entende, a sua maior arma nunca foi resistir. Foi lembrar. Lembrar de quem você era antes da dor, antes do medo, antes do ciclo. Porque essa lembrança não é nostálgica, é revolucionária. Ela não te devolve ao passado, ela te ancora no agora. E no agora, você já não precisa se moldar para caber, já não precisa mendigar atenção, já não precisa brigar para ser vista. Porque você se vê, e isso muda tudo. As palavras dele já não entram mais. As promessas dele já não hipnotizam. A presença dele já não fere. Porque onde antes havia uma ferida aberta, agora há presença, há raiz, há firmeza. E é nesse estado que o narcisista perde todo o controle. Porque você não está mais jogando, você nem está mais no tabuleiro. Você virou o tabuleiro. E ele não sabe jogar com alguém que não reage. Esse reencontro com o eu verdadeiro não é um destino, é um recomeço. E nele você não precisa provar nada para ninguém. Nem se defender, nem se explicar. Você apenas caminha, e a cada passo o som da sua força ecoa, não como um grito, mas como um sussurro que diz, eu voltei, e não por ele, por você. A queda do narcisista não acontece com estardalhaço. Não é visível, não é teatral. Ela começa no momento exato em que você para de dançar a música que ele compôs para o seu sofrimento.
porque ele é maestro da dissonância, regente do caos emocional. Mas quando você silencia por dentro, quando você já não vibra na frequência do medo, algo muda e ele sente como um frio, como um vazio que não consegue nomear. E nesse instante, o poder escorre pelos dedos dele, não porque você o enfrentou, mas porque você parou de responder. Carl Jung dizia que não existe maior poder do que o de um ser humano inteiro em si mesmo. E o narcisista não sabe lidar com inteireza. Ele precisa de brechas, de rachaduras, de dúvidas internas. Mas quando você se reintegra, quando você recupera as partes de si que ele fragmentou, ele já não encontra onde se ancorar. Ele gira em círculos, repete padrões, tenta resgatar antigas fórmulas de manipulação. Mas tudo soa falso agora, porque você mudou a chave. Você saiu do campo e ele ficou sozinho com o próprio reflexo. Mas há algo ainda mais profundo nesse ponto da jornada, algo quase espiritual, porque a libertação não é apenas emocional, é energética, é psíquica, é existencial. Você não apenas sobreviveu ao narcisista, você o superou simbolicamente. E ao fazer isso, você quebra correntes transgeracionais. Você rompe pactos invisíveis. Você dissolve o arquétipo da vítima dentro de si. E isso não é pouco. Isso é alquimia. É transmutação da dor em consciência. Ele pode até tentar reentrar, mandar mensagens, provocar, aparecer com um novo disfarce. Mas você já vê. Você já enxerga. E quem vê não volta a ser cego. A ilusão perdeu o efeito. E com ela, a necessidade de lutar. Porque o verdadeiro poder não é o confronto, é a transcendência. É quando você percebe que nem mesmo o ódio vale sua energia. É quando você entende que perdoar não é desculpar, é se desamarrar. A queda do narcisista é silenciosa. Ele pode continuar sorrindo, postando, fingindo. Mas por dentro, ele sente a ausência do espelho. E isso o enlouquece. Porque, no fundo, ele nunca teve identidade própria. Sempre viveu do reflexo dos outros e agora, sem você, ele encara o que mais temia: o próprio vazio. E ninguém suporta o vazio por muito tempo. Ele o consome, ele o implode e ele sabe que perdeu. Mas você agora não observa isso com desejo de vingança. Você observa com compaixão distante, não porque o ama, mas porque já não o odeia. E não odiar é a prova de que você se curou, porque o oposto da dependência emocional não é a indiferença forçada, é a paz natural. É o suspiro leve que nasce quando você percebe que ele não tem mais lugar em você, nem nos seus pensamentos, nem no seu corpo, nem na sua alma. Jung dizia que a verdadeira libertação acontece quando o ego se submete ao self, quando o eu superficial se curva ao eu profundo. E você, agora, é guiada por esse self, por essa luz que sempre esteve aí, mas que você não sabia nomear. E com ela, você caminha, mais leve, mais firme, mais inteira, e a cada passo o passado perde peso, porque já não há culpa. Já não há dívida, só há presença. Você entende que tudo o que viveu tinha um propósito: revelar o que estava escondido, despertar o que estava adormecido. E o narcisista, nesse roteiro cósmico, foi apenas o mensageiro sombrio que te conduziu de volta para casa. Ele te perdeu, mas você se encontrou. E esse é o final que ele nunca imaginou, porque para ele o fim seria sua destruição. Mas o fim, na verdade, foi o seu renascimento. E agora você pode respirar. Não porque tudo está perfeito, mas porque tudo está real. E no real você é livre. A queda dele é a sua ascensão. O que você ouviu não foi apenas um roteiro, foi um espelho. Um espelho que não reflete a imagem que o mundo espera, mas a silhueta que você esconde até de si mesma. Se algo doeu, é porque ainda sangra. Se algo ecoou, é porque ainda está vivo. Mas se algo silenciou, é porque talvez, pela primeira vez, algo dentro de você encontrou paz.
E a paz, ao contrário do que dizem, não é ausência de guerra, é presença de verdade. Você não enfrentou o narcisista apenas fora. Você desceu as escadas do seu próprio inconsciente, acendeu luzes em corredores que sempre evitou e viu com clareza dolorosa que a sua dor tinha nome e que esse nome nem sempre foi o dele. Algumas dores têm seu nome próprio e curar-se é aceitar que nem tudo que te feriu veio de fora. Mas tudo que pode te curar já está dentro. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar não é bonito, é áspero, é nu, é solitário, mas é real. E o real liberta, o real não grita, ele sussurra. E talvez agora, aí dentro, você esteja ouvindo algo novo. Não é raiva, não é medo, é só você, inteira, cheia de cicatrizes, mas em pé, carregando não o peso do que viveu, mas a leveza de quem já não precisa carregar mais. Nada foi em vão. Cada lágrima foi rito, cada silêncio foi um pedido de socorro transformado em coragem muda. Cada tentativa de se fazer caber foi, no fundo, uma busca por si mesma. E agora o ciclo não se fecha. Ele se dissolve, como fumaça que não encontra mais onde se fixar, porque a estrutura que sustentava a dor ruiu. Você não precisa mais dela. Você se sustentou. A imagem dele vai tentar voltar em sonhos, em lembranças, em gatilhos, mas agora ela não assusta. Ela ensina, ela não prende, ela liberta, porque você não é mais quem esteve naquele espelho. Você é quem quebrou o espelho. E quem quebra o espelho não teme mais reflexos. Respire. Sinta o espaço novo que se abriu. Esse espaço não é vazio, é sagrado, é chão fértil. E tudo o que florescer agora será seu, não mais moldado pelo medo, nem nutrido pela dor, mas enraizado na verdade. E a verdade, minha irmã, é que você sobreviveu ao pior, e mesmo assim ainda ama, ainda sente, ainda acredita. Deixe que isso cresça. Deixe que essa nova presença te transforme. Não precisa entender tudo agora. O que foi despertado em você vai se revelar aos poucos. Em silêncios que antes doíam e agora abraçam. Em ausências que agora fazem sentido. Em presenças que finalmente, enfim, acolhem. Você voltou. E isso basta. Se algo dentro de você foi tocado, então compartilhe. Não por impulso, mas por instinto, porque outras também precisam ouvir, outras também precisam lembrar. Deixe seu comentário se algo acordou aí dentro. Inscreva-se se sentir que essa jornada ainda não terminou, porque no fundo ela apenas começou. E lembre-se, o que te libertou não foi o fim da dor, foi o início da consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro do seu coração está clamando por resposta. Não é à toa. Nada é por acaso quando se trata das coisas de Deus. E hoje, nesta quinta-feira, 03 de julho de 2025, Padre Pio quer interceder por você. Agora é a hora. Acalme o peito, desligue o barulho de fora e venha orar comigo. Vamos juntos buscar a presença do Altíssimo, que conhece tuas dores, tuas lutas e os gritos que só você e Ele escutam. Muita gente tem se sentido assim, sabia? Cansada de pedir, de esperar, de aguentar sozinha. Às vezes, parece que a oração bate e volta, que o céu está calado. Mas eu te digo uma coisa com toda a fé que há em mim. Deus está vendo tudo. Ele ouve cada lágrima que você não derramou para ninguém ver. Ele conhece aquela dor que você guarda desde que se fez forte pelos outros. Aquela força que você finge ter só para não desmoronar na frente de quem depende de você. Talvez hoje seu corpo esteja cansado. Talvez seja uma enfermidade que ninguém entende, uma dor que vai e volta, um diagnóstico difícil, uma espera que parece castigo.
Ou então, seja aquele silêncio dentro de casa, o afastamento dos filhos, a frieza no casamento, a angústia de quem sente que perdeu a alegria de viver. Mas mesmo que pareça que tudo esteja desmoronando, a promessa de Deus continua de pé. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. E é com essa promessa que a gente vai orar hoje, com os olhos da fé, mesmo que a visão esteja embaçada pelas lágrimas, com o coração rasgado, sim, mas entregue, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele restaura, Ele levanta, Ele cura. E você está aqui porque Ele quer fazer isso com você. Agora respira fundo, silencia tua alma. Fecha os olhos por um instante se puder e imagine Jesus colocando a mão sobre a tua cabeça. Sinta essa presença real. Ele está aí. Não importa onde você esteja. Não importa se você se sente indigno, fraco ou sem forças. O amor dele não depende do teu esforço. Ele te ama porque sim, porque escolheu te amar. Ore comigo agora, mesmo que a voz não saia, mesmo que o coração esteja cansado, mesmo que o que te reste hoje seja só a vontade de desistir, porque é nesse exato ponto da fraqueza que o milagre começa. Deixe e eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento sagrado, não por mérito, mas por necessidade. Eu te peço, olha por mim, olha pelas minhas dores, pelas minhas feridas, por tudo que me pesa e que eu nem consigo explicar. Senhor, eu preciso de cura, cura física, cura da alma, cura nas emoções. Visita agora cada parte do meu corpo que está doente. Visita minha mente, meu coração, meus pensamentos que andam tão pesados. Coloca tuas mãos, Senhor. Aquelas mãos que curavam os cegos, que levantavam os paralíticos, que faziam o impossível acontecer. Toca em mim com o teu poder e transforma tudo o que precisa ser restaurado. Sabe, meu Pai, tem momentos em que a gente se sente só mesmo cercado de gente. Tem dias em que tudo dentro da gente parece vazio, apagado, como se faltasse um pedaço. E talvez, Senhor, esse pedaço seja a fé que se perdeu em meio a tantos problemas. Eu te peço, reacende a fé no meu coração. Me ajuda a voltar a acreditar, porque eu quero voltar a sonhar. Quero voltar a viver com esperança. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Pai, eu te entrego também as finanças dessa pessoa que ora comigo agora. Eu sei, Senhor, que não é fácil ver as contas chegando e o dinheiro faltando. Eu sei o que é tentar manter a dignidade sem ter o suficiente. Mas eu creio que o Senhor é dono do ouro e da prata, que pode abrir portas onde não tem nem parede, que pode fazer milagres até nos dias em que a despensa está vazia. Então, Pai, abre as portas do céu. Toca nessa vida com provisão. Derrama bênçãos sobre essa casa. Dá sabedoria, dá direção, dá livramento de todo laço de escassez. Tem também aquele coração que ora agora pedindo paz. Paz dentro da família, paz dentro de si. Porque não tem coisa pior que morar onde não há harmonia. Onde cada dia é uma batalha. Onde o amor parece ter se escondido atrás da mágoa. E quantas vezes a pessoa tenta e nada muda. Então hoje, Senhor, entra com teu Espírito nesse lar. Que todo grito seja silenciado. Que todo ressentimento seja lavado com teu amor. Que o respeito e o carinho voltem. Que as palavras voltem a ser de bênção. E se for necessário recomeçar, que seja no teu tempo e no teu jeito. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Senhor, tem gente orando agora pedindo força.
Porque está difícil aguentar, a dor é diária, a solidão é pesada, a tristeza vai se acumulando feito entulho no quintal da alma. Mas o Senhor disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E a gente vem, Senhor. A gente se arrasta, mas vem. Porque sabe que só Tu tens palavras de vida. Então nos sustenta, Pai. Nos levanta. Nos faz caminhar mesmo quando os pés doem. Nos dá ânimo novo. Alegria que não depende das circunstâncias. Escreva: Eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Pai Santo, tem gente aqui que perdeu alguém, que sente falta de um abraço, de uma voz, de um cheiro que só existe na memória agora. E a saudade dói, aperta, arrebenta por dentro. Mas eu te peço, Senhor, consola esse coração. Mostra que a morte não é o fim, que o teu amor atravessa até o tempo e traz consolo. Que esse coração sinta paz, não porque a dor passou, mas porque o Senhor entrou nela e transformou tudo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E mesmo que você esteja lendo essas palavras em silêncio, há um clamor ecoando aí dentro. Um grito escondido entre as responsabilidades, entre os sorrisos forçados, entre as orações feitas à meia-noite. Quantas vezes você já disse: tá tudo bem, quando na verdade estava desmoronando por dentro? Quantas noites você se deitou na esperança de que o dia seguinte trouxesse algum alívio, e ele não veio? O medo tem sido um companheiro constante para muita gente. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de receber um diagnóstico ruim, medo de perder alguém que ama, medo de fracassar, medo de estar sendo castigado por algo, medo de ser esquecido por Deus. Mas escuta isso com atenção. O medo não vem de Deus. Está escrito em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Se esse medo está te paralisando, saiba que ele é uma mentira do inimigo para te afastar da fé. E você não pode permitir isso. Agora me ouve com o coração. Tem algo espiritual acontecendo enquanto você lê essa oração. Não é coincidência. Essa sensação que você está tendo agora, essa paz que começa a invadir aos poucos, é Deus dizendo: eu estou aqui. Ele quer que você continue até o fim, porque algo será destravado em sua vida. Algo que há muito tempo está travado, emperrado, amarrado no mundo espiritual. E se você sair agora, você pode perder esse momento de libertação. Sabe aquela situação que parece não ter saída? Aquela dívida que só cresce, aquela enfermidade que os médicos já disseram que não tem cura, aquele filho que se desviou do caminho, aquele casamento que está por um fio. Deus vai agir, mas Ele quer ver até onde você está disposto a crer. E crer não é só dizer: eu tenho fé. Crer é resistir, é não largar, é permanecer mesmo quando tudo diz o contrário. E você está aqui, então você já deu o primeiro passo. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Não pense que sua história foi esquecida, que seus pedidos foram ignorados. Deus trabalha no silêncio, nas entrelinhas da vida, onde ninguém vê. E às vezes Ele atrasa a bênção para proteger a sua alma. Já pensou que se você tivesse recebido o que pediu naquela época, talvez não estaria preparado? Deus não quer te dar apenas respostas. Ele quer te transformar, porque o milagre verdadeiro começa dentro. É na mudança do coração, é quando a gente para de reclamar e começa a agradecer, mesmo antes de ver o resultado. Mas para isso, você precisa estar disposto a se despir de toda a incredulidade, de toda essa carga de desânimo que a vida foi acumulando em você. E eu sei que não é fácil. Eu sei que tem feridas aí dentro que você nem sabe como explicar. Mas você não precisa explicar para Deus. Ele já entende. Ele já viu tudo. E mesmo assim escolheu te amar. Agora preste atenção. Se você sente que alguém que você ama precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Não pense duas vezes.
Pode ser exatamente o que aquela pessoa precisa para não desistir hoje. Talvez Deus esteja usando você como canal para mudar a vida de alguém. Não guarde essa oração só para você. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas agora. Deus pode usar isso para salvar uma alma. Talvez você esteja sentindo que tem algo bloqueando sua vida. Nada anda, as portas se fecham, os planos não saem do lugar e tudo parece parado. Isso pode não ser coincidência, pode ser uma guerra espiritual, porque quando o inimigo vê que uma promessa está prestes a se cumprir, ele se levanta com toda a força para tentar te desviar. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso é uma promessa, e promessa de Deus não falha. Mas para que ela se cumpra, você precisa estar em oração. Precisa se proteger espiritualmente. Precisa parar de se comparar com os outros, parar de duvidar, parar de tentar resolver tudo sozinho. Deus está esperando você soltar o controle, porque enquanto você tenta segurar tudo, Ele não pode agir com liberdade. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir.